Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu venho conversar com vocês sobre um livro que me surpreendeu bastante, chamado A Analfabeta, da escritora Agatha Christoph, publicado no Brasil pela editora Nós, com tradução de Prisca Agostoni. Agatha Christoph é uma escritora que eu tinha curiosidade de conhecer desde que eu comecei a me interessar pela literatura de autores que nasceram na região da atual Hungria. Aqui no canal nós já temos várias resenhas de literatura húngara, né? Tradição que eu pretendo manter enquanto for possível. Temos vídeo, por exemplo, de livros como As Brasas, do Sándor Márai, Os Meninos da Rua Paulo, de Ferenc Molnar, A Porta, da Magda Sobor, entre outros. Com relação a Agatha Christoph, eu sei que ela já foi publicada no Brasil anos atrás, em edições esgotadas dos anos 80, anos 90, que saíram pela editora Rocco. Só que desde então ficamos muito tempo sem ter nada mais atual dela por aqui, o que é muito triste, né, tendo em vista a importância dessa escritora. Uma escritora que tem uma obra que foi muito traduzida, que foi muito influente. Felizmente 2024 é o ano em que esse cenário mudou. Em março tivemos o lançamento desse pequeno e impactante relato autobiográfico, A Analfabeta, e também logo teremos um lançamento da editora dublinense da obra-prima dessa autora, chamada Trilogia dos Gêmeos. Para quem não conhece, Agatha Christoph nasceu em 1935, num pequeno vilarejo do interior da Hungria. A sua obra, além de muito autobiográfica, também costuma tratar do tema da guerra e dos regimes ditatoriais. A sua vida foi muito marcada pela complexa realidade política da Hungria no século XX, país que foi um verdadeiro caldeirão ideológico, controlado tanto pela Alemanha nazista durante parte da Segunda Guerra, quanto pelo regime soviético logo depois do término desse conflito. A Analfabeta é um trabalho que explora esse contexto numa perspectiva diferente, numa ótica mais particular, digamos assim, onde a língua tem um papel central. Imagine você, alguém que nutre muita paixão pela escrita ou pela leitura, ser privado de utilizar o seu próprio idioma. Imagine também ser obrigado a adotar um outro idioma, não pelo simples prazer de aprender algo diferente, mas por necessidade e por circunstâncias do destino. Em certa medida é isso que nós encontramos aqui, além de outras coisas. Mas antes de começar a falar com mais detalhes sobre esse livro, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. A Analfabeta é um livro de não ficção muito rápido de ler, com capítulos curtíssimos, na casa das 3 ou 4 páginas. Dá para finalizar tudo tranquilamente em um dia. Aqui a autora fala sobre a sua própria vida, saindo da infância pobre na casa dos pais até a vida adulta, morando no exterior, com uma carreira de escritora já estabelecida. O início do livro é interessante, vou dar uma lida num trecho aqui para vocês. Leio, é como uma doença. Leio tudo que me chega às mãos, aos olhos. Jornais, livros escolares, manifestos, pedaços de papel achados pela rua, receitas de cozinha, livros para crianças. Tudo que está impresso. Tenho 4 anos. A guerra começou agora. Como vemos, Agatha Christoph era apaixonada por leitura desde muito cedo. Seu pai, que era o único professor do vilarejo, acabou incentivando esse hábito sempre que ela fazia algum tipo de bagunça, já que como punição, digamos assim, ele colocava a sua filha para ficar lendo algum livro na sala de aula. Além de ler, a autora também gostava muito de contar histórias quando era criança. Ela usava muito a sua imaginação, por exemplo, para enganar e para contar histórias fantasiosas para o seu irmão mais novo. Mais velha, ela começou a escrever de fato, principalmente poemas. Isso num período em que ela estudava numa escola distante, um período que ela estava separada da família. No caso, uma escola financiada pelo Estado, no período em que a Hungria estava sendo controlada pela União Soviética. Agatha fala muito sobre as dificuldades que ela vivenciou durante essa fase da vida. Isso vai desde a rotina pesada na escola, com alimentação escassa, rigor nos exercícios e a obrigação, né, de sempre estar ali em dia com os cânticos revolucionários,
até a saudade da família mesmo, em particular do seu irmão mais velho. Outro problema era a pobreza. O seu pai estava preso e a sua mãe mal conseguia se sustentar com o seu filho mais novo. Ela, enquanto estudante, não tinha um casaco bom, não tinha mais do que um sapato, se eu não me engano, e tinha que ficar pedindo as coisas emprestado o tempo todo. A questão da língua também se tornou um problema cada vez maior. Um dos capítulos mais interessantes desse livro trata justamente desse aspecto, um capítulo chamado Língua Materna e Línguas Inimigas. A Ágota fala sobre como nunca parou para pensar sobre a existência de outros idiomas, sobre como para ela existia apenas a língua materna, a responsável por representar absolutamente tudo que ela conhecia. Só que essa perspectiva mudou, tanto no período da ocupação alemã, quanto principalmente nessa fase, da Hungria soviética. Tem um trecho sobre esse aspecto que eu quero ler aqui para vocês rapidamente. Eu tinha 9 anos quando nos mudamos. Fomos morar numa cidade de fronteira, onde pelo menos 1/4 da população falava a língua alemã. Para nós, húngaros, tratava-se de uma língua inimiga, porque nos lembrava a dominação austríaca e era também a língua dos soldados estrangeiros que naquela época ocupavam nosso país. Um ano depois, eram outros militares estrangeiros que ocupavam nosso país. A língua russa se tornou obrigatória nas escolas, e as outras línguas estrangeiras foram proibidas. Essa imposição de uma língua estrangeira sempre foi uma grande angústia, em particular para uma pessoa que sempre quis simplesmente ficar em paz com o seu idioma, o seu idioma nativo. A questão é que isso, de certa forma, a perseguiu ao longo dos seus dias. Ao fugir da Hungria num determinado momento, a escritora meio que se deparou novamente com uma situação parecida, já que agora ela passou a viver na Suíça, numa região do país onde o idioma francês é predominante, idioma esse que ela não tinha o menor conhecimento. Daí o título do livro, A Analfabeta, porque era exatamente assim que a Agatha Christoph se sentia. Ela era uma pessoa que adorava ler e escrever, mas ficou muito tempo sem conseguir fazer isso por conta dessa condição de refugiada num país estrangeiro que ela não conhece a língua. A partir desse ponto, vemos como a autora lida com essa nova vida e também sobre como ela decide adotar o francês para, de alguma forma, conseguir seguir em frente. Essa foi uma leitura que me surpreendeu de forma muito positiva. Eu adorei a escrita da Agatha Christoph, fiquei super envolvido com a história, com a sua história de vida, mesmo que aqui, por conta do tamanho do livro, sejam apenas algumas pinceladas, digamos assim. Para mim, o único problema dessa obra é que ela acaba. Como eu queria que esse livro tivesse mais páginas, sabe? Seria muito interessante uma biografia, assim, uma autobiografia mais encorpada. Felizmente, pelo que eu vi, a obra como um todo dessa autora puxa muito para o autobiográfico. Era uma das suas grandes preocupações, falar sobre a sua vida na literatura. Já com relação ao aspecto histórico, A Analfabeta é um livro que nos dá uma noção bem interessante sobre as consequências desse complexo cenário político da Hungria no século XX na vida privada das pessoas mais simples. Outro aspecto importante da obra, talvez mais importante inclusive, seja justamente essa questão da língua. O livro, de certa forma, é um desabafo da autora sobre como ela perdeu um pouco do seu senso de identidade, das suas raízes, ao precisar falar obrigatoriamente outros idiomas. É curioso como ela viveu de duas formas diferentes uma espécie de anulação da sua própria língua, no caso do húngaro, que, se eu não me engano, também é conhecido como magiar. Na história, infelizmente, é muito comum, de alguma forma, um país colonizador impor o seu idioma. Vimos isso, por exemplo, na colonização da América, na colonização africana. Teve também bastante no imperialismo japonês, especialmente ali na região da atual Coreia, e por aí vai. Ela também, como refugiada, precisou aprender um outro idioma, no caso francês, já que praticamente ninguém ali falava húngaro, então ela precisava desse idioma para conseguir se comunicar minimamente. Isso com certeza é algo muito complicado, já que às vezes podemos não ter muita noção, mas o idioma, a língua, é fundamental para a nossa identidade cultural, para a nossa noção de comunidade. Então abrir mão disso com certeza não é algo fácil. Enfim, fica aqui a recomendação desse livrinho muito bom, que tem esse mérito, de conseguir despertar tantas reflexões em poucas páginas. Estou muito curioso agora para conferir outros trabalhos dessa escritora.
Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, dessa resenha de mais um livro da literatura húngara aqui no canal. Um livro chamado A Analfabeta, da Agatha Christoph. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, uma forma de fazer isso é através do Apoia-se. Nesse espaço você deixa uma pequena contribuição mensal e, além de ajudar a manter a produção de conteúdo por aqui, também recebe recompensas bem legais, como vídeos exclusivos, participação em sorteios e também participação em enquetes para a escolha de vídeos. Outra maneira de ajudar é comprando através dos links da Amazon, que eu deixo aqui na descrição. Vou deixar inclusive o link desse livro por aqui. E ao clicar nos links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, você ajuda muito o canal, que recebe uma pequena comissão pela compra. Isso sem pagar nada a mais, né? Você não paga nada a mais pelo que você comprou. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!